Bom dia. E aí, como é que você está? Para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versos 24 ao 27, onde aqui o Senhor ele está finalizando e aplicando o seu ensinamento daquilo que nós conhecemos e é chamado de Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus registram este precioso ensinamento de Jesus, conhecido e chamado de Sermão do Monte. E nesses versículos finais, assim lemos: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva. Transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus, ele nos leva a uma reflexão sobre o nível de nossa vida espiritual, sobretudo com respeito à nossa fé. A prática da vida cristã pela fé em Cristo, segundo os ensinamentos que Ele nos dá e nos revela em Sua palavra. Após ele proferir todo aquele ensinamento, e o que é conhecido e chamado, como disse, de Sermão do Monte, ao final ele vai dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado com um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, que enquanto peregrinou neste mundo, a sua vida de fé, a sua vida espiritual foi alicerçada e fundamentada na pessoa, na obra de Cristo Jesus, nos seus ensinamentos e na sua palavra. Sim, este homem, esta pessoa, este indivíduo, e pode ser você, inclusive, que não deixou-se ser levado pelos ensinamentos e doutrina de homens, que, aliás, os versos anteriores, inclusive, ele vai falar exatamente sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores, aqueles que vêm em nome do Senhor, que dizem que fizeram sinais, prodígios, milagres, e o Senhor Jesus vai dizer que não os conheceu no dia do juízo. Ou seja, aqueles que porventura não seguem ensinamentos de homens, e há tanta gente que se diz ser da igreja de Cristo, que se diz ser membro de Cristo, que se diz ser salvo, e que tem seguido o ensinamento de homens, ensinamento de igrejas, de denominações, regras que o Senhor Jesus jamais estabeleceu e nem os apóstolos. Por isso, esses estão construindo a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha? Sobre a palavra de Cristo? Sobre a sua doutrina? Sobre os seus ensinamentos? Não, sobre ensinamentos de homens. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: todo aquele que ouve, que pratica, que exercita, que pela fé confia, crê, persevera e vive, fundamentado na palavra dele, no ensinamento dele, no nome dele, na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Este é um homem o quê? Prudente. E aquele que ouve, mas não pratica, não exercita, não pela fé, não vive aquilo que o Senhor Jesus ensina, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre areia. E vieram as dificuldades, as provações, as tribulações, as aflições, as enfermidades, as angústias e as intempéries e as adversidades e os problemas desta vida. Esse sentir-se-á enfraquecido, sentir-se-á desequilibrado, e a sua fé vai balancear, e portanto ele pode fraquejar, desviar, blasfemar
e contrariar aquilo que o Senhor Jesus ensina. Por isso eu pergunto, você tem sido uma pessoa prudente ou imprudente? Você tem sido um servo fiel ou infiel? Você tem sido um servo obediente ou desobediente ao Senhor e à sua palavra? Pense nisso. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina, nos revela. Que o Senhor nos leve a ser fiéis, praticantes pela fé em Cristo Jesus, da palavra do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Portanto, eu te pergunto, você tem sido prudente? Ou você tem sido uma pessoa que não vive e não pratica a palavra do Senhor? Que você, pela pessoa do Espírito Santo, seja alguém que construa a sua vida, a sua casa, a sua família sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e a sua palavra, hoje e sempre. Amém.